Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 19 de setembro, sábado, nós somos convidados neste sábado da 24ª semana do Tempo Comum, sobretudo no dia em que a Igreja recorda Maria como Mãe da Igreja, celebrar esta memória facultativa de Nossa Senhora no sábado. Nós queremos, assim como esta boa mãe, guardar a palavra de Deus em nosso coração e assim fazer a vontade deste Deus que nos ama tanto. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois veio o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é importante perceber que Jesus, na parábola do Evangelho de hoje, nos traz sobre esta realidade de único tipo de semente. A semente é a palavra de Deus, a palavra que é semeada. O semeador é o próprio Senhor, que lança a semente aos nossos corações. Existem 4 tipos de terrenos. Os terrenos, com toda certeza, é a disposição do coração em relação ao acolhimento da semente, da palavra de Deus, desta palavra que é lançada.
A cada uma destas disposições, a palavra ela é então acolhida. Jesus quer ensinar que existem diversas maneiras desta semente ser acolhida pelo coração. Realidades que fazem parte de nossa vida, realidades que fazem parte de nossa história. No primeiro momento, então, esta semente que cai à beira do caminho, que é pisada, e os pássaros que vêm para, então, comer, ele nos traz essa realidade de ser, então, o próprio demônio, o diabo, que vem para roubar a semente. Quantas vezes o divisor, o pecado, a inconstância de nossa vida nos rouba a palavra de Deus, nos rouba esta confiança no amor de Deus em nossa caminhada. Nós devemos, com toda certeza, lutar para ir progredindo no caminho do Senhor. O nosso coração, ele nem sempre vai estar preparado para receber a palavra. Essas realidades do coração, muitas vezes, pode ser realidade da nossa vida. Estamos nos encaminhando para um terreno bom, para viver, então, esta capacidade de acolher a graça de Deus. Aqueles que estão sobre a pedra são os que acolhem no primeiro momento com muita alegria a palavra de Deus, mas diante das ilusões passageiras deste mundo, dos anseios ilusórios do coração, muitas vezes vão se perdendo, vão deixando de lado, vão tendo então esta incapacidade de ter raízes profundas no conhecimento e na graça de Deus. Existem aqueles que caem no meio dos espinhos, provações, dificuldades. Quem não a tem? Todos nós temos. E esta realidade vai sufocando toda a palavra de Deus, todo o amor dele para conosco. Aquilo que nós vamos acolhendo vai sendo sufocado. O Senhor, portanto, nos apresenta a graça de um terreno bom. Como nós vamos vivenciando? Amados, é importante preparar bem o terreno. É importante preparar bem este solo do nosso coração para acolher. Se há, portanto, pedras, que possamos preparar bem, retirar estas pedras. Se há espinhos, que possamos retirá-los, mas há necessidade de adubar bem este solo, por meio então de tantas realidades, por meio da oração pessoal, por meio da Eucaristia, por meio do convívio fraterno, por meio, enfim, do exercício do bem. O Senhor nos convida a preparar bem o solo, para que quando a palavra dele venha ao nosso encontro, ela possa produzir bons frutos. Não foi assim na vida de Maria? Não foi assim na vida da humilde serva do Senhor? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi isto então que Maria disse. Foi isso que a Mãe de Deus e nossa disse ao anjo Gabriel diante da missão que Deus confiou a ela. Portanto, Deus nos convida por meio de Maria, que é a obra-prima de suas mãos, a viver então este caminho de confiança irrestrita. Ela se escondeu neste mundo e se colocou mais baixo que o pó da terra, por sua humildade profunda, obtendo de Deus, de seus apóstolos, dos seus evangelistas, não ser manifesta em vida. Mas, neste caminho, o único desejo era que o seu coração pudesse acolher a graça de Deus, porque sendo a obra-prima de suas mãos, das mãos de Deus, assim na terra, pela graça, como no céu, pela glória, Ele quer ser glorificado e louvado por todos os viventes deste mundo, através de Maria, através da humilde serva, que soube amar a Deus como ninguém. Por ser a aurora que precede e manifesta o sol da justiça, que é Jesus Cristo, ela deve ser conhecida e percebida
a fim de que Jesus Cristo também o seja. Não tem como nos aproximar de uma forma efetiva, segura, de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós não vamos pelas mãos de Maria. É claro, o único mediador diante de Deus é Jesus Cristo. Mas há um caminho seguro e certo: ir por Maria ao encontro do Senhor. Sendo a estrada pela qual Jesus veio até nós pela primeira vez, também o será quando ele vier pela segunda vez. Contudo, não da mesma maneira, não mais pelo nascimento, mas em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, para que Maria assim seja rainha dos corações. Peçamos a ela que possa preparar o nosso coração para ser um solo fértil e assim acolher a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.